gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. Indica, 2023 é tiro, porrada e bomba, né? Salve-se quem puder, volatilidade 1000. Já teve oi na carteira, mas foi um erro que a gente incorreu por causa dos dividendos. Que paga boleto é renda, não é patrimônio, né? Então, se você tem que vender um terreno, vender algum bem seu para pagar suas contas, no final do dia você está empobrecendo ao longo do tempo, né? Então, o AGF, ele é o acrônimo de Ações Garantem o Futuro, né? E o nome é autoexplicativo, né? A gente realmente acredita que ações garantem o futuro, como realmente garantiu o futuro do Barsi, né? Nesses últimos anos, e de muitas outras pessoas que conheceram a estratégia ao longo do tempo, né? E esse Ações Garantem o Futuro, na verdade, era um estudo que meu pai fez na década de 70, para provar que ele não estava louco, que esse negócio de dividendo, de juro composto, ao longo do tempo funciona, né? E na época ele não foi, até algumas pessoas deram ouvidos e tal, mas passou uma semana, 2 semanas, meio que acabou caindo no esquecimento. E, bom, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? E aí veio a ideia de 2018 para 2019, eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque acho que quando você é herdeira, assim, principalmente uma pessoa de uma figura notória de mercado, enfim, é inevitável que você tenha um carimbo nas suas costas e que, como meu pai sempre diz, né? Bom, você é mulher, você é jovem, você vai ter que se provar 10 vezes mais do que se fosse algum outro filho meu, homem, enfim, mais maduro. Então as pessoas vão te olhar sempre vão duvidar da sua capacidade. Aí vai caber a você ter a maturidade suficiente para provar ao longo do tempo que você é capaz, né? E aí o sobrenome não vai te dar. Isso é com você. E aí foi o que eu fui tentando fazer ao longo do tempo, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer com que o legado da estratégia, a estratégia em si, tem muitas vantagens, é uma estratégia extremamente simples de você implementar, é uma democrática, porque você não precisa ter muito dinheiro para você implementar, e dá certo, que é o principal, ela dá resultados, comprovadamente, né, como a gente comprovou nos últimos anos. Então, a nossa ideia com a AGF era transformar o legado e a estratégia em algo maior do que o sobrenome. Né? E acho que isso tem dado certo nos últimos tempos, né? Acho que a gente tem recebido assim, feedbacks bem legais sobre pessoas que têm usado a estratégia e realmente dá certo, né? Então a gente nasceu como uma empresa educacional e de 2020 para cá a gente tem investido bastante na nossa fintech, que é o AGF+, que é uma plataforma que justamente tem várias ferramentas, tem agregador de carteira, tem fóruns, tem dados específicos de dividendos, então para quem quer seguir uma carteira previdenciária, uma carteira de renda para o futuro, você tem tudo ali, todo o ferramental no aplicativo para você seguir essa trajetória. Então, tem sido, assim, bastante desafiador. Mas estamos aí, né? Estamos aí para dar cara a tapa. Já teve oi na carteira, mas assim, há muito tempo atrás também. Naquela mesma época em que... E esse, veja só, foi um erro que a gente incorreu por causa dos dividendos. Então, na época, a administração da Oi fez promessas de mundos e fundos que ia pagar 8 bi em dividendos. Tinha já pago 2 bilhões em dividendos e se comprometeu até 2015 pagar mais 8 bi. Então, meu pai fez uma conta rápida e falou, putz, isso aqui tá frente ao que vai, né, o que vai pagar, o que se comprometer, acho que isso aqui tá interessante. Vou montar uma posição, não era uma posição muito grande, mas montou. E as sinalizações que foram sendo dadas ao longo do caminho é de que, putz, isso aqui não vai pagar esses 8 bilhões de dividendo nunca. Então, sempre pedalando, sempre, não, veja bem, né? Sempre a administração sabonete. Uhum. E aí, em uma oportunidade, enfim, num dia de rebote do mercado, a ação acabou valorizando pra caramba em 2014 e ele vendeu, mesmo no prejuízo, ele vendeu e falou, bom, tá no prejuízo, mas nesse preço aqui tá bom, faz parte. E que bom, porque assim, de lá pra cá, a gente já viu onde deu, né? Então, paciência. Vocês fazem balanceamento de carteira, não? Não fazemos balanceamento de carteira. A gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto, né? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, bom, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa, depois você vai para a parte quantitativa, e aí o dividendo é a última ponta, quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte, bom, essa boa empresa é um bom investimento? Só vai ser um bom investimento para nós se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo.
né? Esse é um filtro que a gente não muda, porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha. Geralmente, quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua. Aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor. Aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%. Tá bom. E aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, e esse yield já está caro. Então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, é que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação. Né? Então, é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então, a gente usa esses 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado. E eu uso isso para fazer uma margem de segurança. Então, através desse 6%, o que eu faço? Geralmente, a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esse 6%. Não existe nada garantido na renda variável. Então, você maximiza a sua chance, né? Aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por este ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo. Então, você está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, garantindo a renda. Segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel. Né? Porque, obviamente, a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira, principalmente, obviamente, você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, né? Enfim, uma valorização do seu patrimônio também bastante substancial. Então, a valorização do patrimônio, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então, ela não é preterida, ela é simplesmente tudo como uma consequência, né? E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, né, que é tão falado, que é do juro composto, e o tempo, é inevitável isso acontecer, né? Mas, de novo, é muito difícil você encontrar investidores que, de fato, estão aptos, que, assim, incorporaram, de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente, né, não é todo mundo que tem condições de investir 1 milhão, né, ou muitas casas com zeros por mês. Né? Então, para o brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem R$1.000 para investir em ações, né? Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, né? Ou está num financiamento, enfim, tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo, então, já é muito. Então, se esse cara tem R$1.000 por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido, né? Então, não precisa você investir tudo que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você, né? E o tempo também é um fator crucial. Isso aí, o tempo vai passar e se não passar é que você morreu, tá? Então... Mas vocês olham também para a expectativa de crescimento de dividendos? Também olhamos para a expectativa de crescimento de dividendos. Geralmente, quando você coloca isso na conta, você acaba afrouxando também um pouco o seu crivo, né? A sua margem de segurança. Então, a gente tende a ajustar o preço teto anualmente, conforme a nossa expectativa para dividendo no exercício seguinte. Então, geralmente, isso não entra na conta, mas, obviamente, a gente está sempre de olho em empresas que, consequentemente, vão conseguir melhorar a sua geração de fluxo de caixa e, obviamente, aumentar esses dividendos, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a BB Seguridade há cerca de 2 anos, né? Quando eu comecei a comprar para minha carteira. A seguradora não estava conseguindo pagar bons dividendos na época, teve que fazer um aumento de capital na Brasil, não lembro se foi na Brasil Prévia, na Brasil Cap, enfim, porque justamente o IGPM descolou muito do IPCA. Quando você tem esse descasamento no balanço, você tem um descasamento entre passivo e ativo, e obviamente eles tiveram que aportar. Consequência disso sobrou menos caixa para você distribuir dividendo, mas era um negócio temporário. Você olhando para frente, você tinha, há 2 anos atrás, parecia impossível, a taxa de juros a 2%, mas tudo que chega lá embaixo, um dia vai ter que voltar a subir, isso aqui é Brasil, enfim. Então, a gente falou, seguradoras, hoje não parece um bom negócio, mas é justamente em momentos como esse em que você consegue achar preços excelentes. E a empresa chegou onde estão as oportunidades, R$18, R$18, assim, em 2 anos já bateu 32 outro dia. Então, assim, é muito fácil. Se você entende o que as empresas fazem,
não tem que estar alheio à macroeconomia, mas você pelo menos basicamente entender como que os juros, como que o câmbio afetam os negócios. Você não precisa tentar ser o mago da economia e acertar para onde vai o câmbio, para onde vai, mas ter uma certa noção de tendência, pelo menos. Né? Você chegou em 2%, a tendência é que suba, então não que vá para negativo. Então, você ter uma noção básica do que as empresas fazem é extremamente importante para você tomar uma decisão também fundamentada, né? Então, isso aí faz parte. Olhando para o cenário político e também para as empresas, assim, o que você tem olhado, o que você espera, assim, Olha, o que tudo indica, 2023 é tiro, porrada e bomba, né? Salve-se quem puder, volatilidade 1000. Eu acho que, com certeza, né, a renda fixa vai estar muito atrativa. Isso não só para pessoa física. Então, a gente conversa muito também com o escritório de assessoria, né? Como a gente lida muito com pessoa física, os escritórios de assessoria são sempre a ponta que a gente está sempre muito ligado, quais são as estratégias, enfim, das mesas. Então, hoje, basicamente, os grandes escritórios estão pivotando o cliente de renda variável para renda fixa, o que é natural, porque você quer manter esse cliente, a perenidade desse cliente, a mortalidade do cliente reduzida na renda fixa, isso tende a ser menor. E aí você começa a ver também outros grandes gestores, né? Por exemplo, o Jacursky falando essa semana que é muito mais fácil tirar dinheiro do mercado, do governo do que do mercado. Então, quer dizer, para os institucionais, para fundos, enfim, também é muito mais fácil de você operar a opção de entregar o resultado que está aí. Você tem boas opções na renda fixa hoje. Só que, para nós que somos colecionadores de ações, nós somos colecionadores de empresas, é justamente em momentos como esse que o mercado acaba precificando também o pessimismo em empresas que são muito boas. Então, ele vai penalizar os bons, né, e os maus, os ruins, né, as empresas não tão boas assim. E eu acho que vai muito do investidor ter essa sensibilidade de quanto desse pessimismo já está no preço. Porque assim, não se engane, o mercado é expectativa. Se você já prevê que, vai passar essa PEC aí kamikaze, não sabemos de quanto ainda. Sei lá, tendência de inflação, a taxa de juros já inverteu de novo, quer dizer, estamos prevendo, dependendo do cenário, a taxa de juros continua subindo. Então, assim, o mercado hoje está precificando uma coisa bastante pessimista, o caos. Olha que interessante. O Lula nem precisa fazer um bom governo. Se ele fizer um governo mais ou menos, né, ou não tão ruim quanto o mercado está esperando, eu não tenho dúvida nenhuma que a bolsa já sobe. Que é sempre em função da taxa de juros, enfim, a curva volta a cair de novo, e aí, obviamente, que você, trazendo a valor presente, as empresas ficam mais interessantes, né? Então, eu acho que basta que o cenário não seja tão ruim quanto a gente está prevendo, para que, de novo, a gente tenha um bom ramp-up aí da bolsa. Então, o que a gente faz é respeitar a nossa única regra. Tá abaixo do preço teto, compra. É o que a gente está fazendo. A gente nunca deixa de comprar. A diferença é saber calibrar, obviamente, a velocidade com que você vai fazendo isso, né? Então, sempre tentar não torrar o seu caixa todo de uma vez, que é muito tentador. Então, pandemia, no terceiro circuit breaker, eu já estava, meu Deus, preciso lançar put inteiro, vou pegar a taxa. Já não tinha mais o caixa. E quando é que caiu o dividendo no banco? Nossa senhora, tá uma loucura. Então, você saber fazer essa dosagem do seu caixa, né, esse manejo também vai ser muito importante, mas quem investe em ações, não deixar de comprar, não desistir. A gente já está vendo excelentes oportunidades, né? Então, você vê aí, bancos, né? O pessoal tava com uma expectativa, taxa de juros sobe, banco lucra pra caramba. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você tem um efeito, primeiro, de provisão. O Bradesco teve uma queda aí recente de, sei lá, a pior queda desde 98, alguma coisa assim, lendo em alguma matéria. E você fala, cara, será que tá tão ruim assim? Ou isso é o excesso de pessimismo falando mais alto e fazendo preço? Se esse for o caso, tem que comprar, é uma boa oportunidade. Só que aí, obviamente, você tem que saber que você está abrindo mão de uma rentabilidade pré-fixada hoje para ter o potencial de você multiplicar isso muitas outras vezes daqui 3, 4, 5 anos. Então, se você não tiver esse perfil, e você estiver satisfeito com uma taxa pré-fixada de 13%, 14%, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai para a renda fixa. E aí as ações, né, como diria Warren Buffett, voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos, né? E é o que a gente vai continuar fazendo. Acredito que agora comprando com mais intensidade do que a gente fez ao longo desse ano aqui.
A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.